Companytronics na área. Pessoal, recebemos hoje essa TV para fazer um orçamento, uma TV da Panasonic, modelo TC L42U30B. E qual que é o defeito que essa TV ela está apresentando? Ela está nesse momento ligada na tomada, porém ela não acende nenhum LED, nem o LED de standby e nem o LED de power on. E mesmo que a gente aperte para ligar, seja no controle ou também no botão físico dela, ela não responde ao nosso comando, não liga, de fato não faz nada, né? Tá totalmente morta. Então nós vamos agora partir para abrir essa TV e fazer juntos o orçamento dela. Bom, pessoal, a gente já fez uma análise visual na TV. Antes, né, só explicar para vocês que o microfone que a gente geralmente usa, né, que tem um áudio aí de melhor qualidade, hoje a gente não vai estar conseguindo usar ele, porque a gente está, né, no processo aí alternando para usar agora um webcam. Aí é o conector, né, o adaptador para USB-C e USB não chegou ainda. Então a gente vai utilizar hoje o microfone da própria webcam, tá certo? Voltando aqui, a gente fez uma análise visual então na TV e a gente não encontrou nada que indicasse um defeito, né? A única coisa que a gente encontrou diferente é que essa TV ela já passou por outra assistência e eles fizeram um conserto, reparem, um circuito, onde eles deixaram componentes faltando, né? Ou seja, só retiraram os componentes que estavam em curto, com defeito, deixaram então sem os componentes no local e fizeram uma solda que não ficou muito bonita, né? Então visualmente o circuito não está legal, mas não é ele que está causando o defeito. Fora isso, a gente não encontrou nada visualmente que indicasse o problema. Então o que nós vamos fazer? Vamos seguir a sequência, né? De start, a sequência ali do funcionamento da TV para a gente chegar no defeito. Esse aqui, pessoal, que está aberto é o esquema elétrico dessa TV. A tensão de standby, ela entra justamente nesse pino aqui, ó, pino 2. Essa tensão, ela tem o nome Turner 6 volts, mas originalmente, na prática, né, ela trabalha com 5,8 volts, tá certo? De onde que é gerada essa tensão? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos um pouquinho aqui para baixo no circuito, aí a gente chega nesse conversor DC-DC, ó, pessoal. Certo? Como é que ele funciona, né? Nós temos aqui os nossos pinos comum, né, padrão em qualquer conversor DC-DC, né, o pino de entrada, de tensão, habilitação, power good, feedback, né, o pino de compensação, enfim, soft start também está aqui. E nós temos o pino de chaveamento. Nessa linha amarela aqui, pessoal, entra uma tensão aí perto dos seus 16 volts, tá? Geralmente nessa faixa de 16 volts. E aqui no pino de chaveamento, nós vamos ter pré-bobina, ou seja, nessa linha verde aqui, né, o nosso PWM, trabalhando aí na frequência que o circuito integrado trabalha, e pós-bobina, né, ou seja, passando pelo filtro LC, nós já vamos ter uma tensão DC contínua, que é de 5,8 volts. E é essa tensão que chega lá no pino 2 do conector. Então nós vamos verificar na TV se no pino 2 ali desse conector, nós temos de fato a tensão de 5,8 volts. Então, pessoal, TV aberta, né? E conforme a gente já viu lá no esquema, no pino 2 aqui da fonte, a gente deve ter a tensão de standby, né? Em torno de 5,8, 5,5 volts. E a gente percebe que ela já tá, o multímetro já está conectado ali ao pino 2 e nós temos ali no multímetro 5,7, né? 5,8. E o que acontece? Quando a gente aperta o botão aqui da TV, esse lateral, fiquem de olho lá no multímetro agora. Eu vou apertar o botão, ó, e aí a tensão de standby ela começa a variar. Ela não consegue manter o standby. Então, o que nós vamos ter que verificar? Nós vamos ter que verificar essa tensão de 5,8, o caminho, né, que ela está percorrendo ali na placa principal, até chegar o comando para ligar aqui a nossa fonte. Então nós vamos começar por essa etapa, né? Verificar dessa tensão de 5,8 à frente, o que está acontecendo aí no circuito. Verificamos que nós temos ali a tensão, né, de 5,8 volts, porém quando a gente aperta o botão lateral para ligar a TV, né, para acionar os circuitos, a gente percebe que ela começa a variar. Então provavelmente, né, está encontrando um curto-circuito, uma fuga à frente, onde ela passa a ter essa variação. Essa tensão, pessoal, aquela que a gente viu chamada Turner 6 volts, né? Ela passa a ter esse nome aqui, ó, à frente do circuito, STB 5.8, que de fato a gente viu que é uma tensão de 5.8, né? Para onde que ela vem? Ela entra aqui nesse circuito integrado. Esse circuito integrado, né, esse componente, é um regulador LDO. Ele é fabricado pela própria Panasonic, né? É um modelo que você não vai encontrar no mercado para comprar. É de fato da própria empresa, né, que ela mesma fabrica e utiliza nos seus equipamentos.
E ele funciona de uma maneira simples, né? Vai entrar aqui 5.8, né? Essa tensão vai entrar aqui no pino 4. Ele mesmo vai se auto-habilitar, né? Aqui. E nós já vamos ter no pino 5 a tensão de 5 volts. Então ele apenas faz regula, né? Essa linha de 5.8, ela passa a ter 5 volts, tá? E aí vai alimentar o restante do circuito de standby. Então o que nós vamos verificar? A gente vai verificar se nessa linha aqui, ó, né? De STB 5 volts, nós não estamos tendo, por exemplo, um curto, uma fuga. Porque pode ser que depois que a gente aperta o botão, né, que essa linha aqui ativa, está encontrando algum curto nela, né, ou em linhas à frente, né, podem também estar com algum curto-circuito. Então vamos lá para a placa principal, onde nós vamos verificar essa linha, e se caso ela estiver boa, aí a gente vai partir para circuitos à frente também, tá bom? Bom, pessoal, conforme a gente viu lá no esquema, esse 6 aqui, o IC5416, a gente vai dar um zoom aqui, ele é responsável por pegar 5.8, né? 5.8 que chega da fonte aqui no pino 4. E ele é um reguladorzinho LDO. E aí no pino 5 a gente tem que sair tensão de 5 volts gravado. Então nós já vamos verificar o que? A gente vai verificar se a gente já tem talvez um possível curto, né? Na saída desse circuito integrado. Primeiramente a gente vai verificar na escala de continuidade do multímetro o pino de entrada, que é o pino 4. Ó, a gente percebe que a gente tem aqui uma queda de tensão, mas não que se caracterizaria como um curto, né, até que é um valor alto, levando em conta que a gente tem um diodo na linha, ele está pegando essa medição. Já no pino 5, né, que seria o pino de saída, nós vamos fazer aqui o mesmo teste. Ó, e no pino de saída a gente já encontra aí um curto. Multímetro apitando, no capacitor da linha, né, também vamos encontrar esse curto. Então, pessoal, a gente identificou aqui o curto, né, na saída desse circuito integrado. E assim, a gente poderia injetar tensão para encontrar o componente danificado? Poderia. Mas num caso assim, ó, a gente tem apenas um regulador e um capacitor aqui na linha de saída. Então, é mais prático a gente já remover o que é mais provável de danificar, que no caso é o capacitor, de entrar em curto. E se não fosse o capacitor, a gente tiraria aqui o regulador. Né? Aí se nenhum dos dois fosse curto, se tivesse algum outro componente andando na linha causando, aí sim a gente injetaria tensão para encontrar. Mas como só vi os dois aqui, né, o capacitor e o regulador, tiramos primeiramente o capacitor, que ele está aqui, ó, na ponta aqui, e aí já vou fazer o teste aqui com vocês. Ó. O multímetro está na escala de continuidade, vou colocar uma ponta de cada lado. Ó, pessoal, tá aí, ó, capacitor em curto. E se a gente for agora na placa, vou aterrar a ponta preta, e na linha de saída, que é o pino 5, né, do CI. Ó, e aí a gente já tem um valor de queda de tensão aí em continuidade alto, indicando que o curto sumiu. Então o que nós vamos fazer? Vamos substituir nesse capacitor, colocar um capacitor aqui. E a gente percebeu também, essa TV ela já passou em alguma outra assistência. Que esse setor aqui, ó, é um setor que costuma esses capacitores entrarem muito em curto. Já foi feita alguma manutenção por outra assistência. Eles removeram os capacitores que estavam em curto, mantiveram apenas 2 e fizeram aqui uma bagunça, né, com a solda. Então o que nós vamos fazer? Vamos repor os capacitores, deixar da maneira correta o circuito e refazer essa solda, né, deixar o circuito bonitinho. Aqui já foi instalado os capacitores, né, que estavam faltando. Também foi feita uma ressolda para deixar aí o circuito 100%. Esses 4 capacitores, ambos de 10 microfarads por 25 volts. Caso, né, você pegar esse setor com defeito, você já sabe, né? Todos esses 4, 10 microfarads e 25 volts. E no outro lado, né, nosso reguladorzinho de tensão. Capacitor aqui também já instalado, capacitor novo. Esse aqui, 1 microfarads por 10 volts, tá bom? Então agora que está tudo feito, tudo instalado no local, vamos pegar essa placa, botar na TV e ver o resultado aí final. Substituímos então aquele capacitor, né? Deixamos o circuito todo de 100% e agora a TV ela já passou a ligar. Mas o cliente ele tinha comentado com a gente que quando voltou da outra assistência,
o controle remoto também não estava funcionando. Então a gente não sabe, né, se ele resolveu levar de volta para assistência, né, mas eles não resolveram, ou se ele deixou assim mesmo. Só que como a gente gosta de entregar, né, o equipamento sempre 100% para o cliente, nós também já aproveitamos para fazer uma revisão nesse circuito. E a gente encontrou alguns problemas, eu vou passar aqui para vocês. A gente encontrou esse sensor aqui do infravermelho, né, estava danificado. E também esse transistor, né, que passa pelo que recebe aqui, né, os dados que vêm no infravermelho, também estava com uma fuga, estava com problema, tá certo? E quando você pega um circuito, né, uma TV que o infravermelho ela não está funcionando, você aperta no controle e não dá nenhum sinal, é muito comum esse sensor infravermelho apresentar problema. Então, o que é um teste simples, né, que você pode verificar? Ele tem um pino de VCC, esse pino aqui, ó. Nesse caso, ele recebe uma alimentação do standby de 3.3 volts. Então, importante verificar se ele está sendo alimentado com essa tensão de 3.3, ou na TV que você estiver arrumando, né? Pode ser que seja outra tensão. E no pino out, o ideal é você ter um osciloscópio para verificar se na saída aqui no pino out a gente vai ter os pulsos, né? Vindo aqui com a frequência ali do controle remoto, do infravermelho. Mas, se você não tem, dá para fazer também o seguinte, né? Você pode colocar o multímetro aqui, ó, nessa linha, aqui onde sai, né, a linha verde, onde sai o pino out do infravermelho, e toda vez que você apertar no controle direcionado aqui ao sensor, tem que variar a tensão. Então, vamos supor que ela está com nível lá de 1 volt, por aí. Você apertou, tem que variar um pouquinho, cair um pouquinho. Apertou, cai um pouquinho e volta para a tensão. Então, se você está tendo uma variação de tensão nessa linha, provavelmente seu sensor está bom. No nosso caso, a gente estava zerado aqui na saída e não havia nenhuma variação quando a gente apertava. Então, nós trocamos, né, o sensor, identificamos também uma fuga no transistor. E aí, essa plaquinha aqui, né, essa plaquinha onde fica o LED do standby, o sensor do controle remoto, ela foi recuperada. Mas ainda assim tinha outro problema nessa TV, né? Que é lá na página 37 do esquema. Vamos lá então. Página 37. Aqui na página 37, pessoal, a gente tem a saída do nosso conectorzinho que vai para essa plaquinha, né? A placa K, que é chamada nessa TV, que é a placa do sensor do controle remoto e dos LEDs, né? Standby, LED, Power On. E aqui, ó, pessoal, nessa TV, vou botar assim. Aqui é o pino que sai as informações do nosso controle remoto, pino remote. E aí ele vem para cá, passa por um indutor, L2750, uma bobina, vem para cá no circuito. Esses transistores aqui, ó, esse circuito aqui nessa TV não é utilizado, tá bom? Então não vamos nos ater a ele. Mas nessa TV vem para cá e vem para esse aqui, ó, um R2772, que é um resistor de 0 ohm, é como se fosse um jumper. E o que aconteceu? Provavelmente sem querer, né? A outra assistência, quando estava fazendo aquela manutenção no circuitinho que a gente mostrou para vocês, talvez eles bateram com uma chave, com uma pinça, com alguma ferramenta, onde eles acabaram tirando esse componente fora. E como foi a força, ele perdeu também o seu padzinho e um pedacinho da trilha. Por isso, então, por mais que agora a gente, com o sensor novo, o transistor, nós já temos a informação do controle vindo aqui, do infravermelho, ainda assim não estava funcionando. Por quê? Porque nós não tínhamos esse resistor e a trilha. Então, o que nós fizemos? A gente refez essa trilha, né? Se eu só apagar aqui, vou mostrar para vocês. Como é um resistor de 0,11, ou seja, um jumper, a gente não recolocou ele, a gente apenas pegou de um lado da trilha e soldou um fiozinho para o outro lado. E aí o que a gente fez? Restabeleceu o funcionamento do circuito e essa informação agora passou a chegar lá no microcontrolador. Inclusive, vou deixar uma foto aqui para vocês mostrando no microscópio, né, como que ficou aí o nosso jumper, né, nosso fio que a gente soldou, para refazer a trilha e restabelecer o funcionamento do circuito. Chegamos ao final, então, de mais um vídeo, né? Antes, pessoal, depois que a gente recuperou o circuito também do controle remoto, a gente percebeu, né? A gente faz uma bateria de testes, né, para verificar todo o funcionamento da TV. O alto-falante da esquerda ele estava danificado, então o som saía só pelo alto-falante da direita. Então a gente também já recolocou, né, um alto-falante novo para agora o cliente ter o áudio funcionando 100%. Né? O que a gente aprende, né, com esse vídeo? São várias lições, mas eu gostaria de destacar uma para vocês.
a gente pode sempre, pessoal, fazer mais do que o cliente espera. Porque eu poderia apenas resolver o problema do standby, a TV já passaria a ligar e eu deixaria como estava, né? Não foi um erro, algo causado por mim, né? A questão do controle remoto e o circuito da maneira que estava, né? Poderia deixar sem entregar, poderia. Mas a gente sempre procura fazer além do que o cliente espera, né? Ou seja, deixar de fato o equipamento, né? Seja uma TV ou qualquer outro aparelho que chega para a gente, 100%, né? Isso vai fazer com que a gente ganhe a confiança do nosso cliente e além disso, a gente vai poder dar uma garantia com tranquilidade, sabendo que entregou, né, o aparelho para o cliente em perfeitas condições. Tá bom? Então, se esse vídeo, né, essa dica foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, né, os aparelhos que estão chegando para você, aparelhos que você espera ver aqui no canal. Ultimamente tem aparecido muita TV para gente, então os vídeos estão sendo mais relacionados a esse assunto, a TV. Mas a gente trabalha com diversos equipamentos, né? Temos vídeo já de notebook, né? O notebook aqui no canal, alguns shorts de outros aparelhos que têm chegado. E à medida que for aparecendo outros aparelhos, né? Videogames, aparelhos de áudio, né? Notebooks, desktop, a gente vai fazer vídeos também trazendo aí toda a explicação teórica, né? Análise técnica e a resolução, né? Seja aparelhos que deem para consertar e aparelhos que às vezes a gente não consegue, né, fazer um reparo ou não tem reparo, ainda assim a gente vai trazer para vocês aqui, porque sempre tem o que a gente aprender dessas análises, tá bom? Então, muito obrigado por ficar até o final. Espero que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal, vamos postar vídeos toda semana. Valeu!